Bom pessoal, até o final desse vídeo vou mostrar para vocês como vocês podem criar uma planilha para controle de tarefas e atividades. Você pode usar para estudos, para questões de uso de atividade física ou até mesmo de alimentação, e ter um controle a partir em cada célula da sua tabela, da sua planilha, o controle para aparecer gráficos, tá? Por exemplo, aqui eu tenho tarefas semanais de umas 7 tarefas e que eu coloquei aqui na linha 11, a meta diária. Então eu vou vendo, de acordo com o que eu for fazendo minhas tarefas, a minha meta diária, ele vai preenchendo esse gráfico aqui interativo de acordo com que os checkboxes forem sendo colocados. E lá no final, aqui na nossa coluna H, vai ter a meta semanal. Então a meta de atividades semanais que eu fiz naquelas tarefas, e de acordo com o que eu for fazendo elas novamente na segunda, na quarta, na quinta, na sexta-feira, elas vão sendo completadas e você vai ter um controle aqui de um gráfico mostrando aqui interativamente quantas dessas tarefas você fez, e quando completar 100% delas, né, você tem o gráfico completo no final, tanto aqui por dia quanto pela semana, tá? Então aqui nós vamos utilizar, vou criar essa mesma tabela, essa mesma planilha, só que agora sem as funções para a gente ver do começo. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos inserir os checkboxes. Então eu vou selecionar aqui todas as células onde eu quero que os checkboxes sejam inseridos, tá? Vou dar aqui o Shift, seta para baixo, seta para cima, e vou vir aqui, ó, em inserir e fazer a inserção de caixa de seleção, que é o caixa de seleção. E aí nós já temos, ó, nós vamos ver que a caixa de seleção vai funcionar normal, porém não do jeito que a gente quer ainda, que é o quê? Nós queremos que apareça o gráfico completado de acordo com os checkboxes forem sendo selecionados, com as caixinhas de seleção, né? Então, qual é a função que a gente vai usar para inserir um gráfico em uma célula? É a função nativa aqui do Google Planilhas, né? Das planilhas do Google, chamada Sparkline, tá? Então, a função dela é gráfico miniatura dentro de uma célula, tá? No caso, nós vamos fazer essa inserção. Ela possui 2 parâmetros, que são os dados, né? Ou seja, de onde é que vai vir esses dados, e as opções. A última parte que nós vamos ver é a parte de opções. Mas dentro desse parâmetro de dados, nós vamos ter o seguinte: nós vamos inserir uma outra função que vai ser a COUNTIF, tá? Para que essa função vai fazer o quê? COUNTIF. Nós vamos ter ela aqui, COUNTIF. Ela vai fazer uma contagem condicional em um intervalo. Que vai ser qual intervalo? Vai ser o intervalo das nossas células onde a gente quer que apareça os gráficos. Então, dentro aqui dos parênteses, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos selecionar a tarefa 1 até a tarefa 7, que vai ser a célula B4, até a B10, tá? Então, esse é o nosso intervalo. E dentro dessa COUNTIF tem outro parâmetro, que é o parâmetro que vai ser o critério de se vai ser verdadeiro ou falso. No caso, quando a gente clicar no checkbox, ele vai ser a opção verdadeira. Quando a gente não clicar nele, né, tirar o checkbox, vai ser a false. Nesse caso, a gente vai botar aqui, ó, true, pode estar mesmo em minúsculo, tá? True, abre e fecha parênteses, e pronto. E nesse caso aqui, nós já temos a primeira parte do nossa função Sparkline. Se a gente for para fora, ó, a gente vai ver que vai estar selecionado aqui o primeiro parâmetro está completo, a nossa função Sparkline. Agora eu vou separar o segundo parâmetro por ponto e vírgula, e nós vamos para a questão de opções. Nas opções, nós vamos ter o seguinte: qual o tipo de gráfico, qual a cor, como é que a gente vai fazer essa divisão toda vez que eu clicar em um checkbox, como é que ele vai contar o tamanho do gráfico, né? Que você vai ficando pequeno ou maior de acordo com o que for clicando ou não fazendo mais o clique. Nós vamos fazer o seguinte: para usar essa parte de opções, nós vamos colocar dentro de chaves, tá? Abrir e fechar chaves, e aqui dentro de aspas duplas nós vamos colocar o seguinte: qual tipo de gráfico? Então vai ter aqui o chart, tá? Esse mesmo em inglês, chart type, tá? É o tipo de gráfico que nós vamos usar. Pode ser de pizza, pode ser de barra. No nosso caso, nós queremos um gráfico do tipo de pizza, então nós vamos usar a barra, abrir aspas novamente, aspas duplas, e colocar o bar, né? Tipo aqui, bar. Feito isso, aqui acabamos o primeiro parâmetro das opções. Nós vamos para o segundo parâmetro agora, que é o quê? Qual o tamanho máximo do nosso gráfico, né? Se a gente fizer só até aqui, ele vai completar todas as células e vai deixar o gráfico completo já. No nosso caso, nós queremos determinar um tamanho máximo. Então está aqui, max. E também vamos separar por barra.
E qual o tamanho máximo do nosso gráfico? De acordo com ele for crescendo, vai ser da quantidade de tarefas que nós temos. Então, da tarefa 1 até a tarefa 7, são 7 células. Se fosse 20, se fosse 30, se fosse 5, se fosse 2, você colocaria esse número aqui. Aí coloca o 7. Feito isso, você já tem aqui, você já vai ter aqui a quantidade que você quer, tá? No caso aqui nós temos 7 tarefas e a quantidade 7. Feito isso, apertar Enter, tá? Que aí vai estar completo. Não está aparecendo nada, né? Mas já quando você for clicando nos checkbox, ele vai completando as tarefas. E o tamanho máximo é o quê? 7. Então ele completou o gráfico, a célula aqui inteirinha, tá? Porém, a gente quer fazer agora para o outro lado, que são as tarefas. Quantas vezes eu fiz aquela tarefa de forma na semana, né? Lá ir para academia ou estudar uma determinada matéria, enfim. Nesse caso a gente fez por dia. Vamos fazer agora pela semana, né? Quanto a porcentagem que foi na semana. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o mesmo processo. Então, onde está aqui a função sparkline. Dentro dela a gente vai usar countIf, né? Para fazer essa contagem do intervalo condicional e dar uma condição. Qual é o nosso intervalo agora? É da célula até aqui, né? B4 até a G4, ponto e vírgula. Aqui nós vamos usar true também. True, que é para quando clicar no checkbox ele reconhecer. E ponto e vírgula. Agora nós vamos colocar, só fechar aqui, né? Ponto e vírgula. Nós vamos colocar as opções, mesma coisa. Chart type, chart, aqui entre aspas, né? Chart type, barra fora das aspas, abre aspas novamente, vamos colocar qual o tipo do nosso gráfico, é de barra, né? Então bar, ponto e vírgula, max, com o nosso tamanho máximo. Nesse caso são de segunda a sábado, então são 6 ao invés de 7, né? Como a gente tinha feito anteriormente. Então são 6 dias na semana, vamos colocar aqui dividido por 6. Feito isso, está feita aqui a nossa função, sparkline. Como já está clicado um aqui, ó, se eu desclicar ele vai continuar. E aí para repetir isso tudo, você só copia aqui e arrasta a função, que ele vai copiar para todos, né? Mesma coisa aqui. E a mesma coisa você pode fazer aqui para só clicar e arrastar que ele vai copiar a mesma função, tá? E aí você tem as opções. E se você quiser saber mais como alterar as cores ou algo do tipo, você acessa aqui Sparkline, ó, Sparkline no Google Docs Editor e vai ter várias opções que você pode alterar a cor, tá? Ou fazer algumas outras, colocar imagens, enfim. Fica ao seu critério. Espero que tenham gostado. E é isso.